Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Leiamos o versículo 1 ao versículo de número 9. Livro do profeta Ezequiel, profeta do Ribeiro. Todos acharam? Diz assim, eu vou ler para ganhar os tempos. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, e me davam pelos tornozelos. Mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, que me davam pelos lombos. E mediu ainda mais 1000, e era já um rio, e não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que deviam ser passado a nado o rio, pelo qual não se podia passar. Ele disse, viste, filho do homem? Então me levou e me trouxe à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia abundância de árvores, de uma e de outro lado. Então me disse, estas águas saem para a região oriental, e descem a Campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegar estas águas tornarão saudáveis do mar, e tudo viverá por onde quer que este rio passe. Podeis tomar assento. Meus queridos e amados irmãos, eu gostaria nesta noite de estar trazendo-vos uma palavra da parte de Deus. Vou ser bem sucinto nesta noite. Uma palavra da parte do Senhor, extraída deste texto bíblico, que é de suma conhecido de todos os amantes da Bíblia, que leem a Bíblia, que tem o hábito de examinar as Escrituras Sagradas. E eu tenho um tema, mensagem, que gostaria de abordá-la, de ministrá-la nesta noite. O mover do rio do Espírito. O mover do rio do Espírito. É a mensagem que eu gostaria de estar abordando nesta noite. Esta mensagem deste rio, amados. Este texto bíblico tem um significado profético muito grande, que se cumprirá plenamente durante o milênio. Mas esse livro sagrado, a Bíblia Sagrada, ela traz algumas verdades bíblicas para a nossa vida, alguns ensinamentos, algumas verdades, algumas lições espirituais, que nós podemos extrair, tirar e aprender e deleitar-se na presença do Senhor. Por isso que nessa noite eu queria abordar esse assunto. O mover do rio do Espírito. Esse mover do rio do Espírito é para mim, é para você nesta noite, e que nós possamos desfrutar deste mover deste rio. Que você não venha ficar unicamente nas águas pelo tornozelo, não com a água somente nos joelhos, não somente com a água nos lombos, mas que você possa mergulhar e atravessar a nado neste rio nesta noite. Que você possa mergulhar neste rio. E quando você mergulhar neste rio de Deus, você vai descobrir as profundezas, as riquezas insondáveis que existem no rio do Espírito.
Interessante que o profeta Ezequiel, o profeta do ribeiro, ele, quando Deus dá esta visão a este profeta, ele vê algumas águas, ou unicamente um fio de água, que sai debaixo do limar, ou debaixo do altar, que estava dentro do templo do Senhor. Somente algumas águas, um fio de água que saía debaixo, mas na proporção que essas águas saíam, elas iam crescendo em abundância de água, em largura, em extensão e profundidade. E por onde estas águas passavam, trazia vida, trazia refrigério, trazia renovação e restauração. E este rio nesta noite, simbolizando o rio do Espírito nesta noite, estas águas do rio do Espírito também vai passar na minha vida e na sua vida nesta noite. E ela sai da onde, pastor? Ela sai do trono de Deus nesta noite, e sai do altar de Deus nesta noite. E ela vai passar aonde ela passar nesta noite. Aonde essas águas aqui passavam, que havia morte, a morte tornava-se vida. Aonde havia morte, aonde havia dor, aonde havia tristeza, haveria vida. E nesta noite, aonde este rio do Espírito passar nesta noite na sua vida, no seu lar, na sua família, vai começar a trazer vida e vida com abundância nesta noite. Estas águas desembocaram, chegavam até o Mar Morto, e este Mar Morto tornava em vida. Essas águas que desciam do Rio Jordão em curvas, alguns quilômetros de distância, em curvas descendo, águas saudáveis, águas vivas, mas quando descia o Mar Morto, se paralisava, trazia morte. As águas do Rio Jordão é assim até hoje. Quando ela chega no Mar Morto, paralisa. Mas haverá um dia que as águas do Mar Morto serão saradas, serão restauradas, e haverá vida e abundância. Aleluia! Amados irmãos, aonde passa o rio do Espírito, aleluia, e aonde a morte, tristeza, destruição, aleluia, começa a gerar vida. E diz a Bíblia, o texto, que aonde passava este rio, a sua margem, nascia árvores frutíferas, e haveria peixe em abundância, aleluia. Aonde passa este rio, no meio da igreja e na vida dos crentes, aonde ele passa, a abundância de vida, de alegria, de prosperidade e de bênção para outras pessoas também. O tempo não permite nós entrarmos mais a fundo para falarmos sobre a utilidade de um rio, o que ele pode produzir, tanto no contexto literal, quanto no contexto espiritual. Mas eu quero me deter algumas coisas esta noite sobre o mover do Espírito, ou o mover do Espírito no rio de Deus. O mover, este mover, que é onde este rio passa, o mover do Espírito no rio de Deus. O primeiro mover que eu destaco nesta noite, nós corremos, o mover do Espírito de revelação. O mover do Espírito de revelação. Aonde essas águas chegavam, acontecia alguma coisa. E aonde as águas do rio do Espírito chegam, na igreja, a revelação de
Deus. Deus trabalha, Deus age e Deus manifesta a sua glória. Hoje quase não vemos mais o poder do Espírito Santo atuando nas igrejas. Não há mais o mover do rio do Espírito na igreja. O Espírito de revelação, os dons espirituais parece que fugiram, parece que não existe mais. Parece que a teologia dos teólogos liberais, que tiraram o sobrenatural da Bíblia, que não crê mais na evidência do batismo no Espírito Santo, na evidência dos dons espirituais na igreja. Mas aqui nessa noite existe obreiros, uma igreja que crê na evidência do batismo do Espírito Santo e do mover do Espírito de revelação. Porque eu creio, irmãos, eu ainda creio em profecia, eu ainda creio em visão, eu ainda creio em revelação, aleluia. Eu ainda creio em línguas estranhas, aleluia. Eu ainda creio no poder do Espírito Santo. E eu sei que o mover do Espírito está aqui nesta noite para mover a sua vida. E aonde passa o mover do rio do Espírito, alguma coisa acontece.